Amém, glória a Deus. Nós vamos continuar o estudo dos anjos, no 2.6. Nesta manhã de terça-feira, dia 20 de outubro, amém, nós estaremos iniciando esse estudo para a glória de Deus. 2.6. Existem anjos bons e anjos maus. Na criação original dos anjos, não houve essa classificação entre bons e maus. A Bíblia declara que os anjos foram criados no mesmo nível de justiça, bondade e santidade, segundo Pedro 2,4, Judas 6. O que define entre bons e maus é o fato de que foram criados como seres morais, como livre-arbítrio, e daí a liberdade de escolha consciente entre o bem e o mal. A queda de Lúcifer deve-se a esta condição moral dos anjos. Isaías 14, 12, 16, Ezequiel 12, 12 e 19. A Bíblia fala acerca dos anjos que pecaram contra o Criador e não guardaram a sua dignidade, segundo Pedro 2,4, Judas 6, Jó 4, 18 e 21. Aos anjos que não pecaram e não seguiram a Lúcifer, Deus os exaltou e os confirmou em sua posição celestial e para sempre estarão na sua presença, contemplando e executando a vontade do Criador. São chamados de anjos eleitos, 1 Timóteo 5,21. Evidentemente receberam a graça suficiente para habilitá-los a manter a sua posição de perseverança pelo qual foram confirmados em sua condição e agora são incapazes de pecar. São chamados também de santos anjos, 2 Coríntios 11, 14. Sempre contemplam a face de Deus, Lucas 9, 26, e têm vida imortal, Lucas 20, 36. Sua atividade mais elevada é a adoração a Deus, Neemias 9, 6, Filipenses 2, 9, 11, Hebreus 1, 6, Jó 38, 7, Isaías 6, 3, Salmo 103, 20, 148, 2, Apocalipse 5, 2, né? Vamos lá para 2 Pedro 2, 4. 2 Pedro 2, 4. Amém. Falsos mestres. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então vejam. Os anjos também pecaram contra Deus. O pecado, a rebelião, começou lá no céu. Não começou aqui na terra, né? Se a gente ler a Bíblia, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? No inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para os juízos. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as para exemplo as quais vivessem piamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Pelo que via e pelo que ele ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os justos para os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevido ao obstinado, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em forças e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, seguem a natureza, feitos para serem presos
e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e mácula, deletando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Eles, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando em voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisa muito arrogante de vaidade, engodam com as concupiscências da carne, com as dissoluções, aqueles que estavam afastando-se dos que andam em erro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviaram-se de santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada o esponjadouro de lama. Amém. 2 Pedro 2,4, Judas 6. Então os anjos pecaram, né? Deus lançou aonde? No inferno. O número de anjos. Várias passagens das Escrituras indicam que há um número muito grande de anjos. Daniel 7,10, Mateus 26,53, Salmo 68, 17, Lucas 2,3, Hebreus 12,22. São repetidamente mencionados como exército do céu ou de Deus. No Getsemane, Jesus disse a um discípulo que queria defendê-los do que vieriam prendê-lo: caso penses que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Mateus 26,50. Portanto, seu Criador e Mestre é descrito como Senhor dos Exércitos. Outra assim, a quantidade existente de anjos é única, incontável, porque desde que foram criados não foram aumentados nem diminuídos. Eles não procriam e foram criados de uma vez pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia utiliza expressões variadas para designar milhares de milhares, multidões dos exércitos celestiais, muitos milhares de anjos. Apocalipse 5,11, Daniel 7,10, Deuteronômio 32,2, Hebreus 12,22, Lucas 2,13. É impossível determinar o número de anjos porque é incontável. É o mesmo número em todos os tempos, desde que foram criados. Salmo 148, 2, 5. A natureza dos anjos são seres humanos glorificados. Não são seres humanos glorificados. Não são seres. Em Mateus 22, 30 está escrito que seremos como anjos. Vamos lá para Mateus 22, 30. Seremos como anjos. Mateus 22, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Né? No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus que diziam não haver ressurreição, interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele, susterá descendência ao seu irmão.
Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondeu, disse: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem caso e nem são dados em casamento. Olha, ele diz: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem caso nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou dizendo: Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, o Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E os tubas, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. Amém? Seremos como anjos. Os anjos não casam, os anjos não comem, não bebem. Os anjos são imortais, eles voam, eles adoram Deus. Amém? Está escrito que seremos como os anjos, mas diz que seremos anjos. No futuro os crentes hão de julgar os anjos. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 1 Coríntios 6:3. Embora havemos de julgar os anjos maus, isto é, diferente de dizer seremos anjos, as incontáveis hostes de anjos são diferenciados do espírito dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12:22-23. Não são os filhos de Deus em Gênesis 6. Os anjos são chamados filhos de Deus no Velho Testamento, nas referências de Jó 1:6-2:1. 38:7 deve ser observado, porém, que apesar de serem assim chamados, os homens também o foram. Lucas 3:38, João 1:12, 1 João 5:1-2. A palavra original de Benai, Elohim, filhos de Deus. Que os filhos de Deus se refere aos anjos nesse texto de Gênesis 6 é a posição tomada por Joséfo, judeus, autores do livro de Enoque, testemunho dos 12 patriarcas. Era a posição geralmente aceita pelos judeus eruditos nos primeiros séculos da era cristã. A impressão que geraram gigantes foi a Septuaginta, que também traduziu todos os manuscritos, substituindo filhos de Deus por anjos de Deus. Em Gênesis 6, João 6:2-1, por meus anjos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6:4. Os filhos do relacionamento entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. Esta é a definição original dos textos da palavra de Deus e não néfis, porque encontramos em alguns textos traduzidos e não confiáveis conforme de teólogos. Teoria equivocada de que os filhos de Deus eram anjos. As referências de Jó 6:2:1, 38:7. A relação anormal produziu gigantes impiedosos. Os anjos podem aparecer como homens, Gênesis 19:1-5. Ou em homens, Marcos 1:23-26, Marcos. O Dr. Harris Morris diz: os filhos de Deus e as filhas dos homens são homens e mulheres, mas foram possessos por demônios. Em Mateus 22:30, o Senhor estava apenas explicando que os anjos não se reproduzem como os humanos. Não há prova que os anjos não têm sexo. Nos originais, a palavra anjo sempre é no gênero masculino. Alguém explica que os anjos não se reproduzem porque não existem anjas. As referências associadas com Judas 6, 1 Pedro 3:8-20, 2 Pedro 2:4-6. Essa teoria foi assegurada por historiadores como Joséfo e Plínio. Os livros apócrifos, 3 deles, asseguram esta posição. É considerado que houve 2 quedas dos anjos, uma quando Satanás liderou a rebelião, antes da queda do homem, e a outra em Gênesis, teoria defendida por Clarion. Os anjos podem aparecer como homens, Gênesis 19. Vamos lá para Gênesis 19:1-5.
Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Enviaram os 2 anjos a Sodoma. À tarde, estava Ló sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo, passai nela a noite, e lavai os vossos pés, de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, entraram em sua casa, e fez-lhes um banquete. Ele cozeu bolos sem levadura e comeram. A teoria que os filhos de Deus. Em Gênesis encontramos a corrupção geral do gênero humano, bem como um protesto de Deus contra os casamentos entre a linhagem reta de Sete e a linhagem ímpia de Caim. Eis o contexto conta em versículo 1. Aconteceu com os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Esses filhos de Deus, sem dúvida, não eram anjos, como teorizam alguns, mas descendentes da linhagem piedosa de Sete. Deuteronômio 14:1, Salmo 73:15, Oséias 1:10. Eles deram início ao casamento mistos com as filhas dos homens, isto é, mulheres da família ímpia de Caim. A teoria de que os filhos de Deus eram anjos não subsiste ante a palavra de Jesus, que os anjos não se casam. Mateus 22:30. Vamos para Deuteronômio 14:1. Deuteronômio 14:1. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpe, nem poreis calva entre os vossos olhos, por causa de algum morto. Porque és povo santo, o Senhor teu Deus, o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe servir. Nenhuma abominação comereis. Calva entre os vossos olhos por causa de algum morto. Esses filhos de Deus, sem dúvida. Salmo 73. Essa união entre os justos e os ímpios levou à maldade do versículo 5, isto é, os justos passaram uma vivência iníqua. Como resultado, a terra corrompeu-se, encheu-se de violência. Observamos alguns pontos que invalidam a teoria de que os filhos de Deus neste eram anjos. Se anjos de fato se relacionam sexualmente com as mulheres, este é um prodígio espetacular da história que viola as normas de natureza, e não há nada na Bíblia que diga que anjos têm poderes sexuais. Em Gênesis, encontramos o seu contexto, a sequência do termo homem, a distinção entre os filhos de Deus e Satanás nos textos de Jó 1:6, 2:1, de modo que claramente entendemos que o título Filhos de Deus nos refere aos anjos caídos. Se esta relação entre anjos e mulheres gerou gigantes, como se explica a presença destes antes deste ato e depois do dilúvio, em número 13:33. A linguagem de Gênesis 2:2 é normal para expressar a relação entre humanos. Os textos do Novo Testamento não provam que são anjos. 1 Pedro 3:18-20. Não menciona nada sobre estes espíritos em prisão serem anjos, pelo contrário, o contexto indica homens. 1 Pedro 4:6. 2 Pedro 2:4, Judas 6:7. São referências de anjos, mas não provam que estiveram envolvidos. Gênesis 6.
Os livros apócrifos provavelmente foram produzidos pelos essênios, os quais adotaram a interpretação angélica. É tão somente pelo fato de seres apócrifos, isso lhe nega toda a autenticidade em termos de canonicidade. São seres espirituais. Os anjos são descritos espíritos porque, diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparece e desaparece, movimentam-se com uma rapidez imperceptível, sem usar meios naturais. Apesar de seres espírito, têm o poder de assumir a forma de corpo humano a fim de tornar visível sua presença aos sentidos dos homens. Gênesis 19:1-3 são espíritos invisíveis. Os anjos são seres, mas nem sempre visíveis. Hebreus 12:22 embora Deus ocasionalmente lhe conceda visibilidade. Gênesis 19:1-22 são espíritos invisíveis. Salmo 104:4 Hebreus 1:7-14 Vejamos Salmo 104:4. Faz os teus anjos ventos, citados em Hebreus 1:7. Observe também Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Possui corpos espirituais. São espíritos invisíveis. Salmo 104. Vamos lá para o Salmo 104. Eles são espírito invisível. Bendiz a minha alma, Senhor, Deus meu. Tu és magnífico, estás vestido de glória e de majestade. Salmo 104:4. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação. Possui corpos espirituais com demasiada frequência. O problema é confundido pela imposição aos seres espirituais daquelas limitações que pertencem à humanidade. Para os santos no céu foi prometido um corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44. Há muitos tipos de corpo até mesmo na terra. Apóstolo declara. 1 Coríntios 15:39-40. E prossegue dizendo que também há corpos celestiais e corpos terrestres. Não podemos dizer que não há corpos celestiais apenas porque o homem não tem poder de discernir esses corpos. Os espíritos têm uma forma definida de organização que está adaptada à lei de sua existência. Eles são finitos e especiais. Tudo isso é verdade, embora eles estejam muito afastados dessa economia do mundo. Eles têm a capacidade de se aproximar da esfera na vida humana, mas o fato de maneira nenhuma lhes impõe a conformidade com a existência humana. O aparecimento de anjo pode ser quando a ocasião existe, com a aparência de homem, de modo que eles passam-se por homens. Como poderíamos explicar de outra maneira que alguns, sem saber, acolherão anjos? Hebreus 13:12. Por outro lado, seu aparecimento às vezes é deslumbrante e glorioso. Mateus 28:2-4. Quando Cristo declarou: um espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. Lucas 24:37-39. Ele não quer dizer que um espírito não tem corpo algum, mas antes que os espíritos têm corpo constitucionalmente diferente dos corpos dos homens. Vamos lá para Mateus 28:2-4. Jesus, quando ele ressuscitou dentre dos mortos, ele ressuscitou no corpo dele mesmo. A ressurreição, 28:2. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu,
chegou removendo-se a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Olha, o aspecto do anjo era como um relâmpago. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. E os guardas ficaram com medo do anjo. E ficaram assombrosos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Lucas 24, 37 e 39. Vamos lá para Lucas 24, 37 e 39. E ele, espantado, atemorizado, pensava que viam algum espírito. E ele disse: por que estáis perturbado? E por que sobe tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem osso. Como vede que eu tenho? Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhado, disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou, comeu diante deles. E disse-lhes: são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os para Betânia, levantando as mãos, abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E estavam sempre aonde? No templo. Fazendo o quê? Louvando e bendizendo a Deus. Amém.